Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Curiosidade. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais fascinantes que existem, mistérios que nem a ciência consegue explicar. Mesmo com todo o conhecimento que temos hoje, de foguetes espaciais a microscópios superpotentes, ainda existem coisas que deixam até os maiores gênios de cabelo em pé, coçando a cabeça e pensando: mas gente, como assim? Então, se ajeita no sofá, pega a pipoca e vem comigo desvendar os 8 mistérios mais cabeludos que os cientistas ainda não conseguiram decifrar. Bora lá! Imagina só, você está em Taos, uma cidadezinha tranquila no Novo México, Ibohoa. De repente, começa a ouvir um zumbido baixo, chato, que não para. Parece um gerador de caminhão lá longe, ou uma geladeira gigante funcionando sem parar. O problema? Ninguém consegue achar de onde vem esse som. E o mais estranho, não é todo mundo que ouve. Tem gente que fica perturbada com esse zumbido misterioso, enquanto outros não escutam nada. Cientistas já tentaram de tudo. Usaram equipamentos modernos para tentar captar o som, procuraram por fontes de barulho na região, investigaram encanamentos, fios de alta tensão, até a geologia do local. Nada. Algumas teorias dizem que é psicológico, outras falam de fenômenos geofísicos desconhecidos, mas a verdade é que o zumbido de Taos continua um mistério, perturbando os moradores e intrigando os cientistas. Será que é uma alucinação coletiva, um problema de ouvido, ou algo mais sinistro? Saindo de Taos, vamos dar um pulo no espaço sideral, para um mistério de outro mundo, a matéria escura. Prepara o cérebro, porque essa é complicada. Tudo o que a gente vê no universo, estrelas, planetas, galáxias, poeira cósmica, é só 5% de toda a matéria que existe. Os outros 95%, ninguém sabe direito. Os cientistas chamam essa parte desconhecida de matéria escura e energia escura. A matéria escura é um enigma. Ela não emite luz, não interage com a matéria normal. É tipo um fantasma cósmico. Só dá para perceber que ela existe por causa dos efeitos gravitacionais. As galáxias giram muito mais rápido do que deveriam se a gente considerar só a matéria visível. Tem alguma coisa invisível, com muita massa, fazendo uma força gravitacional extra. Mas o que é essa coisa? Partículas subatômicas que a gente não conhece? Buracos negros antigos? A resposta, por enquanto, continua escondida nos mistérios do universo. Do espaço, voltamos para a Terra, mais precisamente para o fundo do Mar Egeu. Em 1901, mergulhadores acharam um objeto misterioso perto da ilha de Antikythera, na Grécia. Um monte de engrenagens e mostradores de bronze todo enferrujado. No começo, parecia só mais uma antiguidade. Mas com o tempo, os pesquisadores perceberam que tinham encontrado algo incrível, a máquina de Antikythera. Essa máquina, de mais ou menos 100 anos antes de Cristo, é um computador astronômico super avançado. Ela conseguia prever eclipses, calcular a posição dos planetas e até simular os movimentos da Lua. O problema é que a tecnologia para construir uma coisa dessas só deveria existir 1000 anos depois. Como os gregos antigos conseguiram criar uma máquina tão complexa? Será que é uma prova de conhecimento perdido, de uma civilização mais avançada do que a gente imagina? A máquina de Antikythera continua sendo um enigma, uma prova de uma inteligência que a gente ainda não entende direito. Capítulo 4. A morte do grupo Dyatlov. Em 1959, nos Montes Urais, na Rússia, um grupo de 9 montanhistas experientes liderados por Igor Dyatlov teve um fim trágico e misterioso. Eles estavam acampados na neve quando algo terrível aconteceu. Acharam as barracas cortadas de dentro para fora, como se eles tivessem fugido de alguma coisa apavorados. Os corpos estavam espalhados, alguns com ferimentos estranhos, fraturas graves, crânios rachados, línguas e olhos faltando em alguns casos.
mas sem sinais de briga ou ataque. A cena era bizarra, como se alguma força invisível tivesse atacado eles. As teorias sobre o que aconteceu vão de avalanches a ataques de animais, passando por testes militares secretos e até encontros com criaturas desconhecidas. O que aconteceu com o grupo de Dyatlov? A resposta continua perdida no frio e no silêncio dos montes Urais. Capítulo 5. O sinal. Uau! De volta ao espaço, temos um mistério que até hoje deixa quem gosta de ETs de cabelo em pé. O sinal Uau! Em 1977, o astrônomo Jerry Ehman estava usando o radiotelescópio Big Ear, procurando por sinais de rádio do espaço. De repente, ele captou um sinal forte, nítido, que durou 72 segundos. O sinal era tão diferente de qualquer ruído espacial que Ehman circulou o código no papel e escreveu "Uau!" do lado. Daí o nome. O sinal parecia vir da constelação de Sagitário e a frequência era parecida com a do hidrogênio, o elemento mais comum no universo. Seria uma mensagem de ETs? Apesar de várias tentativas, o sinal nunca mais apareceu. A origem dele continua um mistério e muita gente ainda especula sobre vida inteligente fora da Terra. Capítulo 6. As Pedras Andantes do Vale da Morte. No Vale da Morte, na Califórnia, um dos lugares mais quentes e secos do mundo, acontece um fenômeno geológico intrigante. Pedras que se mexem sozinhas. No lago seco de Racetrack Playa, pedras enormes, algumas com centenas de quilos, deslizam pelo chão, deixando rastros compridos na areia. Ninguém nunca viu as pedras se movendo. Elas simplesmente aparecem em um lugar diferente, com um rastro novo atrás. Como isso é possível? Parece que é uma combinação de vento, gelo e uma camada fina de água na superfície do lago. Mas os detalhes de como isso funciona ainda não são totalmente claros. As pedras se movem em grupo? O vento é forte o suficiente para carregá-las? O mistério das pedras andantes continua intrigando os geólogos e fascinando quem visita o Vale da Morte. Capítulo 7. A explosão de Tunguska. Em 1908, uma explosão gigantesca destruiu uma área isolada da Sibéria, perto do rio Tunguska. A explosão foi tão forte que derrubou árvores em uma área enorme, mais de 2.000 quilômetros quadrados, e o impacto foi sentido a milhares de quilômetros de distância. Quem viu, disse que uma bola de fogo cruzou o céu, seguida por um estrondo enorme. A causa mais provável da explosão é um asteroide ou cometa que entrou na atmosfera da Terra. Mas, estranhamente, não acharam nenhuma cratera. Será que explodiu no ar antes de atingir o solo? Um cometa de gelo que evaporou? Ou algo mais esquisito? Algumas teorias, menos científicas, falam até de naves alienígenas. O evento de Tunguska continua um mistério, uma lembrança da força da natureza e de como somos pequenos diante do desconhecido. Capítulo 8. As esferas de pedra da Costa Rica. Nosso último mistério fica na Costa Rica, onde, no meio da floresta, centenas de esferas de pedra gigantes foram encontradas no século XX. Essas esferas, algumas pesando até 16 toneladas, são quase perfeitamente redondas e têm tamanhos diferentes, de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro. Quem fez essas esferas? Para que elas serviam? E mais importante, como conseguiram fazer esferas tão perfeitas com a tecnologia da época? A maioria das esferas foi encontrada na região do Delta do Diquís, e acredita-se que foram feitas por povos pré-colombianos entre os anos 600 e 1500 depois de Cristo. Tem gente que diz que elas tinham significado astronômico, religioso ou social. Outros falam de civilizações perdidas ou até de ETs. A verdade é que ninguém sabe ao certo para que serviam essas esferas e como foram feitas. Elas são uma prova da inteligência e da arte das culturas antigas.
E aí, qual desses mistérios você achou o mais bizarro? Conta pra gente nos comentários. Qual te deixou mais curioso, com mais vontade de pesquisar e descobrir a verdade por trás do inexplicável? E, claro, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like monstro para ajudar o algoritmo a mostrar esses mistérios para mais gente curiosa como você e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo intrigante como esse. Afinal, o universo está cheio de perguntas sem resposta e a gente nunca para de aprender. Até a próxima, pessoal!